Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Legado de Valor. Esse é o último vídeo onde eu te apresento os ativos que eu carrego na minha carteira de investimentos de longo prazo no mercado americano. E hoje a gente vai falar sobre dois ETFs, o TQQQ e o QLD. Ambos alavancados e que replicam a variação do índice Nasdaq 100, mas com fator multiplicador diário, 3 vezes no caso do TQQQ e 2 vezes no caso do QLD. Esse é um tema mais avançado, mas eu vou explicar de forma bem didática para você entender por que esses ETFs têm um potencial tremendo de turbinar os nossos ganhos, mas também carregam riscos elevados, o que faz deles ativos que eu utilizo de forma estratégica, mas com cautela dentro do meu portfólio. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Felipe da Bull, investidor há mais de 10 anos, e o Legado de Valor é um projeto onde eu documento toda a minha jornada de construção de patrimônio no mercado americano. O objetivo principal do canal é ajudar você a entender como investir no maior e melhor mercado do mundo, mostrando as empresas, ETFs e estratégias que eu utilizo. Nos últimos vídeos eu já apresentei todas as empresas, todas as ações da minha carteira, focando na filosofia de Buy and Hold em EGRs, empresas geradoras de riqueza, que são aquelas companhias excepcionais que só tendem a crescer daqui para frente. Agora eu estou apresentando os ETFs que compõem o meu portfólio. No vídeo anterior eu já falei do IBIT, que dá exposição ao Bitcoin, e hoje a gente vai explorar o TQQQ e o QLD. Esses ETFs alavancados têm uma proposta bem específica e eu uso eles de forma tática para potencializar os ganhos da minha carteira em momentos de alta volatilidade, como crises severas. Então, se você tem interesse em entender como esses ativos funcionam, as suas vantagens e riscos e por que eles podem ser uma adição interessante, mas cautelosa numa carteira de longo prazo, já deixa o teu like, se inscreve no canal e bora mergulhar no conteúdo do vídeo de hoje. Para começar, vamos entender o que são ETFs alavancados. Tanto o TQQQ quanto o QLD são fundos que buscam replicar a variação diária do índice Nasdaq 100, mas de forma potencializada. Isso significa que se o Nasdaq 100 subir 1% num dia, o QLD sobe 2% e o TQQQ sobe 3%. Se o Nasdaq subir 2% num dia, o QLD sobe 4% e o TQQQ sobe 6%. Da mesma forma, obviamente, se o Nasdaq 100 cair 2% num dia, o QLD cai 4% e o TQQQ cai 6%. Mas é aqui que muita gente se confunde. Esses ETFs não replicam diretamente o desempenho acumulado do índice ao longo do tempo. Por exemplo, se o Nasdaq subir 100% num período de vários anos, isso não significa que o QLD vai subir 200% ou que o TQQQ vai subir 300%. Eles podem até subir muito mais, dependendo da volatilidade do índice durante esse período. Eu vou te dar um exemplo prático. Nos últimos 15 anos, o índice Nasdaq subiu 1.180%. Já o ETF QLD subiu 5.800% e o ETF TQQ subiu 18.900%. Por que isso acontece? Porque o cálculo da alavancagem é feito diariamente. Todo dia o fundo ajusta a sua exposição para multiplicar o movimento do índice naquele dia específico. Esse ajuste diário cria o chamado efeito da volatilidade composta. Quando o índice segue uma trajetória de alta com baixa volatilidade, o QLD e o TQQQ podem superar em muito a variação acumulada no Nasdaq 100. Mas quando o mercado é muito volátil ou enfrenta quedas severas, esses ETFs podem sofrer o que a gente chama de decaimento temporal, onde a volatilidade constante vai comendo uma parte significativa do retorno, mesmo que o índice se recupere no longo prazo. Para deixar isso mais claro, vamos a um exemplo. Imagine que o Nasdaq suba 10% num dia e caia 9% no dia seguinte. O índice termina praticamente no mesmo lugar, mas os ETFs alavancados já terão perdido parte do valor, porque o efeito composto do cálculo diário amplifica as perdas mais do que os ganhos.
É por isso que esses ativos funcionam melhor em mercados de alta com baixa volatilidade, onde as quedas são pequenas e os ganhos predominam. Agora, o grande risco desses ETFs é que em crises severas, como 2008 ou o crash de março de 2020, eles podem perder quase todo o seu valor. O TQQQ, por exemplo, tem histórico apenas desde 2010, então a gente não sabe exatamente como ele se comportaria numa crise como a de 2008. Mas para resolver essa dúvida, eu criei um modelo simulatório no Excel, extrapolando os dados do Nasdaq 100 desde 1980 para ver como o TQQQ e o QLD teriam performado. E o resultado, em bull markets, esses ETFs acumulam ganhos absurdamente maiores que o próprio Nasdaq 100 ou o QQQ, que replica o índice sem alavancagem. Mas em crises severas, o TQQQ pode cair mais de 99%, enquanto o QLD pode cair mais de 95%, demorando muito tempo para se recuperar. Em outras palavras, eles viram pó, tá? Dado esse perfil de risco e retorno, eu decidi usar o TQQQ e o QLD de forma tática, como uma estratégia bem clara para mitigar os riscos e maximizar os ganhos. Eu vou te explicar como que eu faço isso. Em momentos de crises profundas, onde o mercado já caiu muito, o S&P e o Nasdaq já acumulam perdas de 30%, 40%, 50%, eu começo a comprar o TQQQ e o QLD. Então eu utilizo dinheiro novo para aportar até 5 a 10% do valor da minha carteira nesses ETFs. Esse é o momento em que eles estão muito descontados e têm maior potencial de recuperação. A lógica é simples, em crises o mercado está no chão e a volatilidade tende a se estabilizar conforme a recuperação começa. Esses ETFs, quando comprados nesses momentos, podem gerar valorizações muito rápidas e significativas à medida que o mercado sobe. Mas o segredo não está só em comprar barato, está no rebalanceamento. Conforme o TQQQ e o QLD vão subindo durante todo um bull market, que pode durar vários e vários anos e trazer valorizações poderosas, eu vou vendendo pequenos pedacinhos dessas posições e realocando esse dinheiro nas minhas EGRs. Então é como se fosse transferir os lucros de um ativo muito arriscado e que vira pó nas crises para empresas sólidas e previsíveis que têm maior capacidade de sustentar o crescimento no longo prazo e nas crises vão se recuperar rapidamente. Então isso não só protege os ganhos, como também reforça o pilar principal da nossa carteira, as EGRs. Essa estratégia aproveita um fenômeno raro, mas recorrente no mercado, os eventos de cauda, como eles são chamados, aquelas crises profundas que causam pânico e quedas bruscas, mas que no longo prazo são recuperadas. Quanto mais recorrentes forem essas oportunidades de rebalanceamento, desde que eu deixe bastante tempo para os ativos acumularem boas valorizações, maior depois vai ser o potencial de crescimento da carteira como um todo. Agora você pode estar se perguntando o seguinte, por que ter os dois, o TQQQ e o QLD, e não apenas um deles? E essa é uma dúvida válida. A resposta está no equilíbrio entre risco e retorno dentro da minha estratégia. O TQQQ, por ser alavancado 3 vezes, é mais agressivo, o que significa que ele tem maior potencial de valorização nos bull markets, com baixa volatilidade, mas também é mais vulnerável a quedas drásticas em períodos de crise. Em eventos extremos, como vimos em simulações de 2008, em 2020, ele pode cair mais de 99% e praticamente virar pó, demorando muito para se recuperar. Já o QLD, com uma alavancagem de 2 vezes, é um pouco mais conservador dentro do universo de ETFs alavancados. Então ele ainda captura boa parte dos ganhos do Nasdaq em alta, mas com menor risco de perdas tão severas em crises. Ter os dois me permite ajustar a exposição ao longo do tempo, dependendo do cenário. Em momentos de maior confiança do mercado, como no início de uma recuperação econômica, o TQQQ pode ser mais interessante, porque ele potencializa os ganhos de forma mais rápida. Já o QLD pode ser usado em situações onde eu quero continuar exposto ao movimento alavancado do Nasdaq, mas com risco ligeiramente menor. Além disso, ao incluir os dois no meu portfólio, eu posso realizar rebalanceamentos internos entre eles, dependendo do desempenho e da dinâmica do mercado. Se o TQQQ se valorizar de forma exagerada num curto período, eu posso realocar parte dessa valorização para o QLD, reduzindo o risco geral enquanto ainda mantenho a alavancagem. Essa flexibilidade é especialmente útil para gerenciar o risco sem sair completamente da exposição alavancada. Portanto,
Ter ambos ETFs não é apenas uma questão de diversificação, mas uma forma de ter mais ferramentas para navegar diferentes cenários de mercado, aproveitando as oportunidades enquanto eu mitigo parte dos riscos. Pensa comigo o seguinte, essa nossa carteira de EGRs, ela é uma carteira extremamente estática, então a gente não tem como vender os ativos ou tentar aproveitar algum tipo de timing de mercado. A gente pode comprar mais ações, mas ainda assim a carteira é bem estática. Trazer esses ETFs, QLD, TQQ, é uma forma de tornar essa carteira mais dinâmica. Eles são complementares dentro da estratégia e eles me permitem ajustar o nível de agressividade sem perder de vista o objetivo final, que é usar esses ativos como um acelerador para reforçar as posições nas EGRs. Agora, deixa eu reforçar algo muito importante para você. Esses ETFs não são para qualquer um e não devem ser utilizados de forma indiscriminada. Eles têm o potencial, sim, de gerar ganhos absurdos, mas também carregam um risco real de perderem quase todo o valor em crises severas. Eu só uso eles como uma pequena parte da minha estratégia, sempre com muito controle e disciplina. Então eles são ferramentas, não a base do meu portfólio. A base continua sendo as EGRs, aquelas empresas que capturam valor ao longo de décadas, independentemente das oscilações de curto prazo. Para concluir, o TQQQ e o QLD são dois ETFs alavancados que eu utilizo de forma estratégica em momentos muito específicos. Eu os vejo como aceleradores temporários para o crescimento do meu portfólio, com o compromisso de sempre realocar os ganhos para ativos mais sólidos e consistentes. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou dessa estratégia. Muito obrigado pela tua atenção e pelo teu tempo e a gente se vê no próximo vídeo. Bons investimentos!